Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo de palpites aqui no canal da X Investimentos Esportivos. E para hoje, terça, 23 de fevereiro, teremos 6 palpites nos mais diversos jogos e mercados. Mas antes da gente começar, já deixa o seu like, compartilha, comente o que você achou, comente seus palpites e ajude o canal a crescer, porque isso aqui é feito para vocês. E sem mais delongas, vamos às análises do dia. Vamos começando na segunda divisão austríaca, Lafnitis e Juniors. Um campeonato em que o Lafnitis é líder da competição. E os últimos jogos dessa equipe não tem nem o que falar, principalmente quando joga em casa. É uma equipe muito forte, uma equipe que ataca bastante e, ao mesmo tempo que tem um poderio ofensivo muito bom, acaba sofrendo poucos gols. E quando consegue ter uma defesa vazada, a equipe rapidamente já consegue se reestruturar no jogo e acaba virando o placar ou controlando a partida, que foi o que aconteceu no último jogo, que a equipe estava perdendo de 2-0 e virou rapidamente, assim, 2 minutos empatou o jogo e no final da partida acabou virando. E vai pegar uma equipe do Júnior que não vem muito bem na competição, vem brigando na zona de rebaixamento, perdeu os seus últimos 5 jogos na competição, sem falar que está com 7 jogos sem vitórias. Então vai enfrentar uma equipe dentro de casa, com a moral lá em cima, jogando bom futebol. Então uma odd a 1,70 para um time que está jogando em casa, em todas essas condições, líder da competição, só tem uma vaga para a primeira divisão austríaca, contra um time muito inferior tecnicamente. Então aqui a gente não vê outra saída senão essa entrada a favor do Lafnitis. Só que aí, como uma forma de proteção, que o campeonato também, o Júnior também não é um time tão bobo, essa temporada que não vem tão bem, para esse jogo a gente vai usar o handicap asiático 0 e menos 0,5, pois em caso de empate, apenas metade da stake é devolvida. Em caso de red, perde a stake toda. E em caso de vitória, a gente tem o green. Nesse momento, a odd se encontra na casa de 1,60. Acredito que tenha muito valor e ainda tem essa questão da proteção no caso de empate, a gente perder só meia stake. Então esse é o nosso palpite para o primeiro jogo. Passando para esse jogo da Premier League, Leeds e Southampton, a gente tem duas equipes ali meio de tabela, que acredito eu que vai até o final do campeonato assim, sem muitas pretensões, tanto por Champions ou outra competição europeia, e também não vai brigar muito ali por baixo, que são equipes medianas. São equipes que têm alguns lampejos no campeonato, apresentam bom futebol contra as grandes equipes, mas tropeçam em jogos que teoricamente se esperava mais. Como são duas equipes que jogam uma competição de poucos gols, não vem apresentando bons jogos, tanto que o Leeds vem de 2 derrotas e o Southampton não vence há 2 partidas também, eu acredito que o under ou menos de 3,5 gols para esse jogo é o ideal. Ainda mais que a cotação no momento está a 1,55, então assim, de grande valor para um jogo de duas equipes que não vêm bem na competição. A gente espera um jogo truncado, um jogo travado. Então, olhando o retrospecto das equipes nos últimos jogos e essa cotação muito elevada, na minha opinião, no mercado de menos gols, eu acredito que o under, que é o menos de 3,5 gols, é o ideal para essa partida. Passando agora para a segunda divisão inglesa, a Championship, temos Derby e Huddersfield. Aqui o cenário é mais ou menos parecido com o jogo do Leeds, só que é duas equipes ali medianas, mais para a parte de baixo da tabela.
São duas equipes que vão brigar aqui até o final contra essa zona da degola que muitos dizem por aí. E são duas equipes que atacam, fazem seus gols, mas também sofrem muitos gols. Os últimos jogos dessas duas equipes, dá para ver claramente isso. Eles gostam de jogar e também, nesse gostar, acaba deixando espaço no contra-ataque e acabam tomando gol. Como é um campeonato que tem uma tendência muito grande de ser under, de ter menos gols, e são duas equipes que, ao meu ver, vão atacar, vão jogar bola, apesar de ser um jogo com tendência de ser um jogo mais estudado, eu acredito que vai ter gols nessa partida. E o nosso palpite é um mais de 1.5 gols. No momento a odd já está a casa de 1,50. Eu acho que para quem quiser esperar 1,60, eu acho que tem super valor. Ou até um ambas, para quem quiser ser mais arriscado aqui. Eu acho que o ambas aqui é bem possível, que eu vejo um jogo onde duas equipes vão jogar bola. Ainda mais que quem vencer aqui dá uma respirada boa em relação à zona de rebaixamento. Então eu acho que vai ser um jogo franco e um jogo para gols. Então o nosso palpite aqui é over 1.5 gols. Passando agora para a Liga dos Campeões, começando pelo primeiro jogo, que é Atlético de Madrid e Chelsea. A gente tem duas equipes. O Chelsea, uma equipe que deu uma melhorada depois que o Tuchel chegou. Tanto que depois da chegada dele, o Chelsea vem apresentando um futebol mais agradável. O Tuchel está começando a implementar seu estilo de jogo. E os últimos jogos do Chelsea mostram isso. É uma equipe que não perde há 8 jogos. E também vem apresentando um futebol bom. Então eu acredito que, por mais que a gente tenha um Atlético de Madrid jogando em casa, um time que também vem muito bem na La Liga, que o Simeone está começando a mexer os pauzinhos para não ser uma equipe muito defensiva, eu acho que aqui é um jogo que o Chelsea vem para o ataque, e o Atlético de Madrid não vai ser diferente. O Atlético de Madrid precisa fazer o resultado dentro de casa, não pode perder essa partida. Eu acho que o Atlético vai até tentar se impor no jogo, e frente a isso eu vejo um jogo franco para gols, e na minha opinião é mais um jogo para over 1.5 gols, que é mais de 1.5 gols na partida, que também já está na casa de 1,50, porque é Champions League, as cotações na Champions sempre são um pouco mais elevadas. Então, para um jogo que a odd do over 1.5 já começa a 1.50, eu acredito que, tendo em vista essa odd, na minha opinião, elevada, e as equipes buscando o jogo, principalmente o Atlético de Madrid, para fazer o resultado, eu acho que aqui não tem outra saída senão o mais de 1.5 gols nesse jogo. Passando para Lazio e Bayern, a gente tem um confronto do atual campeão da Champions, né, contra a equipe da Lazio, que também não é uma equipe boba. É uma equipe que tem o seu formato de jogo, encara os grandes na Itália, mas o Bayern é o Bayern, né? Não tem o que a gente falar. Só que os últimos jogos do Bayern, isso não é os últimos jogos, há um tempo eu venho reparando nisso, é um time que ataca muito, mas as linhas, como são muito altas, acaba tomando muito gol de contra-ataque. E a Lazio, por ser um time jogando em casa, precisando também de uma vitória ou não perder de muitos gols, eu acredito que aqui vai ser um jogo que o Bayern vem para cima, mas a Lazio vai ter seus espaços. Então, para mim, ambas marcam aqui tá de perfeita cabimento, porque o time do Bayern, acredito eu, que deva marcar o seu gol, mas o time da Lazio não vai ficar de fora, porque a Lazio, quando joga com times que atacam, ela também sabe se atacar. A Atalanta foi um exemplo claríssimo disso. Os dois últimos jogos deles, 3-1 e 3-2, mostrou isso. Então acho que com o Bayern não vai ser diferente.
O Bayern vem sofrendo muitos gols. Do Bielefeld tomou 3, do Frankfurt tomou gol. Não tomou gols aqui no Mundial de Clubes, né? Mas nos outros jogos vem tomando muitos gols nas competições. Tem uma defesa muito vazada porque joga com a linha alta. Então, para esse jogo aqui, eu acredito que ambas marcam, que já está na casa de 1,55, 1,60, é a pedida para esse jogo. E chegando no nosso último jogo do dia, Jong PSV e Helmond. É um jogo da segunda divisão holandesa. Um campeonato extremamente over, um campeonato que sai muitos gols. Vocês podem ver aqui nos últimos jogos dessas equipes, 5-1 PSV tomou do Roda, perdeu do Jong AZ de 2-1, tomou 5-1 do Cambuur. Aqui no Helmond, 4-0 no Den Bosch, 2-1 no Almere, perdeu de 2-1 do Roda. Então, assim, é um campeonato extremamente over. Gols aqui sai a rodo. E frente a essas duas equipes que estão ali meio de tabela, o Helmond ainda pensando aqui em chegar nos playoffs da Eredivisie, eu acredito que seja um jogo aberto, como é do campeonato da segunda divisão holandesa, um jogo aberto. O Helmond joga em casa, o Jong PSV é uma equipe que gosta de marcar seus gols e gosta de sofrer bastante gols. Então eu acho que vai ser um jogo bem disputado, um jogo bem pra cima. E como são duas equipes e um campeonato com muita tendência de gols, o nosso palpite aqui é um ambas marcam, que já está na casa de 1,50, ou até quem quiser utilizar o over, o 2,5 gols, o mais de 2,5 gols também não é uma mal pedida, porque é um jogo, na minha opinião, que vai ser extremamente aberto, com muitos gols, devido à característica do campeonato, a característica das equipes, e por ser um jogo que não tenha tanta relevância, não vai afetar tanto assim na competição, a não ser para o Helmond, que se ganhar, dá uma encostada no pelotão de elite e pode tentar sonhar com a primeira divisão holandesa. Por hoje é só, galera. Espero que vocês gostem, tenham bons greens, aproveite os palpites e vamos lucrar, galera.